Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre infância, sobre infâncias difíceis, em que uma grande parte de nossos brasileiros, nós como brasileiros, tivemos. É muito raro uma pessoa dizer que em sua infância foi uma perfeição, foi uma maravilha só. Correu tudo bem, nunca passou por nenhuma dificuldade, nunca teve nenhum problema mais impactante em suas vidas. Enfim, o brasileiro em si, e não estou aqui também generalizando tudo, mas eu quero trazer à tona a dificuldade que muitas de nossas crianças enfrentam. E até mesmo em muitas décadas atrás, o Brasil ele vem sofrendo com uma série de problemas de ordem familiar e que a infância ela está sendo cada vez mais afetada. Nós sabemos que hoje, atualmente, a cada criança nascida nesse Brasil, uma grande maioria não tem em suas famílias uma família completa. Infelizmente, muitas ainda são colocadas para adoções e lá permanecem. Existe sim um processo para que as famílias interessadas para que possam pegar essas crianças, ter a tutela delas, um processo que não é da noite para o dia, o qual eu acho que de fato é necessário ter, porque já que aquela criança não teve o início de sua vida, todo o aparato familiar que lhe é devido, então é importante mesmo que seja bem cuidada na próxima família. Natural isso. E que bom que tem pessoas que enxergam essa dificuldade que o nosso país está vivendo. Nos grandes centros, isso, como eu digo, são os que maior população tem, ali no centro do país, e também numa parte mais norte, nordeste do país, e existe uma quantidade enorme de crianças que estão completamente fora do eixo de cuidado em si familiar, que eu digo a mãe, o seu pai, na sua própria família, estando juntos em sua própria família. Nos demais estados também, esse problema é comum, só que claro, quanto maior a população, em alguns estados, maior são esses índices com o problema. E por que eu estou trazendo à tona isso? E por que eu estou falando disso? Porque o que eu vejo e que eu penso, e também já vivenciei e vivo isso, olhando para a nossa sociedade, é que o valor de uma criança, que ela pode contribuir para o nosso futuro, ela é tremendo. E por isso, então, nós devemos investir nessas crianças, cada vez mais. E não se trata somente de educação. Trata-se sim de acompanhamento afetivo. O principal, julgo eu, ser a questão afetiva e emocional, a principal de todas elas. E como que ela vai ter, então, a questão afetiva? Se os seus pais estão separados, muitos desses pais não assumem essas crianças, não querem saber. Muitos deles não querem nem saber. Simplesmente
têm os seus filhos muito novos, e quem acaba então ali dando suporte são os seus avós, ou os seus tios, ou alguém próximo ali que teve a misericórdia de não permitir que aquela vida fosse para um orfanato, por exemplo, ou fosse para adoção. Então, essas vidas, elas são extremamente valiosas. E por que então que estão sendo cada vez mais atacadas no seu dia a dia? Por que então que essa sociedade, de várias formas, ela ataca a família? A família em si, ela está sendo cada vez mais atacada porque a nossa briga, digamos assim, a briga daquelas pessoas que tentam fazer alguma coisa, tentam amenizar todo esse sofrimento, ela não é simplesmente só uma briga física. Na própria palavra é dito que a nossa briga é contra as hostes espirituais, potestades espirituais negativas. E todo esse negativismo, ele está trabalhando diuturnamente para a destruição de toda a família, a separação de toda a família. O próprio nome diabo, né, vem de díade, que é separação, vem de divisão. Então, nada mais, nada menos é que o lado negativo espiritual quer separar a família. Separando a família, essa criança que lá está vai caminhar, vai se criar de forma que não terá todos os princípios necessários e acompanhamento afetivo emocional para que ela então tenha sustentáculo também espiritual para se fortalecer, ter a sua própria paz interna, de família, de união, melhor dizendo. Então, por isso, todo esse interesse do inimigo, do lado escuro, é justamente haver essa divisão. E o que cada um de nós, aqueles que conseguem enxergar isso e ver que de fato há um problema nefasto em tudo isso, pode fazer nada mais, nada menos do que falar e colocar para o seu vizinho, sua vizinha, no seu meio social, aquilo que possa ser de exemplo, a começar pela sua própria família. Procure estruturar a sua família. Ah, Leandro, mas é difícil. O meu esposo, ele não quer saber nada, abandonou o lar, foi embora. Ah, minha mulher, ela simplesmente foi embora, ela largou tudo e foi com outro, etc. Mas, meu amigo, minha amiga, vamos assim parar para pensar, não exatamente nisso que está hoje, de que tu não tem. Vamos pensar no que você pode ter, pensando de forma diferente. Não até mesmo dando desculpa para a situação. Ah, eu não consigo dar toda essa sustentação ao meu filho porque tal coisa aconteceu. Ah, porque isso está atingindo, porque aquilo prejudica, etc. Veja que existe sim uma maneira, a começar por nós mesmos, pensando de uma forma que, está difícil sim a minha vida, mas vai melhorar. E o que eu posso fazer para que isso melhore? Ah, eu já estou fazendo de tudo, estou trabalhando dia e noite para sustentar a minha família,
dar o que de comer para os meus filhos. Sim, que bom que você está fazendo isso, você está se esforçando e Deus está vendo o teu esforço. Não pensa que tudo isso é em vão. Agora, eu não estou aqui também te condenando porque você está deixando de fazer algo ou falando que simplesmente é fácil mudar toda a situação. Não é fácil, mas o que eu quero também dizer aqui a você que está passando por essa dificuldade familiar, porque nós estamos falando de família, né? Para dar um bom norte para um filho, para uma criança, nós estamos então conversando sobre estruturas familiares. Então estamos chegando agora num ponto que nem todos possuem essa estrutura familiar, para que então possa dar ao melhor para o seu filho. Mas então, agora, nós então vamos pensar de forma que não basta eu só fazer o básico, eu também vou ter que pensar como que então eu posso mudar pequenos padrões internos meus, da forma como enxergo o mundo, para que então eu consiga trazer essa mudança até mim. De forma que, sim, tem alternativas. Nenhum caso, nenhuma situação, ela é definitiva. Em tudo, em todas as situações, nós temos sim uma porta que se abre. E se não abriu aquela porta, a janela vai se abrir naquela situação. Por mais difícil que possa ser. Só não tem recurso, como diz no ditado aquele, para a morte. Essa sim. No momento que ela veio, acabou. Agora, enquanto não é dado o apito final, nós podemos sim buscar alternativas para entender aquela situação e de fato mudá-la. Não vai ser do dia para a noite, como sempre eu digo. Não. Mas o importante é que, eu sei que essa situação está desta maneira, mas eu vou melhorar. Eu vou buscar, além de tudo isso, eu vou ainda buscar outra alternativa. E aí chegamos ao ponto, mas que alternativa é essa? Que alternativa é essa? E eu penso e digo a você que é nos aproximarmos de Deus. Ah, mas é isso? Não, eu quero outra alternativa. Se você acha que se aproximar de Deus não é uma alternativa plausível e viável, então, meu amigo, minha amiga, esse vídeo não é para você. De fato, não é. Procure outro vídeo ou qualquer outra situação que não tenha nada a ver com isso. Que, de fato, busque lá se entreter com outra coisa. Aqui nós estamos falando de mecanismos e de situações que estão diretamente ligadas à mudança de comportamento interno. E sempre quando falamos disso, não é nada bom. Não é o que nós queremos ouvir, né? A mudança interna, que história é essa? É difícil, né? Em primeiro passo, aceitar. Segundo passo, ouvir. Muito mais difícil, né? Mas o fato é que nós devemos, como se fala aí no ditado, pôr as barbas de molho. Devemos aceitar que por mais que nós façamos, ainda não é o bastante. Sim, é louvável o que está sendo feito de produtivo e de sustentação para uma família. Mas sem Deus, nada pode ser feito. Sem a busca do entendimento do que Deus quer para as nossas famílias, nós não vamos a lugar nenhum. Então, essa é a base, esse é o ponto que eu digo de mudança. Esse é o ponto. As pessoas sofrem, como fala lá na palavra, as pessoas sofrem por falta de entendimento da palavra de Deus para a vida delas.
Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você pode me dizer isso, né? Como que não tem tempo, meu amigo, minha amiga? Tempo, por mais difícil que seja ou apertado que seja, nós sempre vamos ter, nem que seja 5 minutos, 10 minutos para orarmos, aprendermos a orar, conversar com Deus e também vermos algo na internet que seja de fato de aprendizado sobre as coisas que vêm de Deus. Então não se deve dar essa desculpa para si mesmo de que eu não tenho tempo. Como que então, muitas vezes você está ali no Face, está ali no TikTok, está ali no Instagram. Ah, mas eu quero só parar um pouquinho, não quero pensar em nada. Eu quero a minha dopamina, né? A dopamina para ver os videozinhos. Mas não basta isso, meu amigo, minha amiga. Isto é apenas querer tapar o sol com a peneira. Quando nós temos algo e estamos trabalhando fervorosamente para resolver, se é que você quer realmente resolver uma situação difícil. Situações difíceis e complicadas exigem situações e comportamentos de acordo, para que de fato seja resolvido uma hora ou outra, através da tua persistência, através da tua determinação. Já ouviu falar em resiliência? Se não ouviu, procure saber mais sobre resiliência. Essa capacidade que as pessoas têm de estar difícil, estar lidando com algo difícil e mesmo assim segurarem suas forças internas e também de outras pessoas que possam lhe dar essa força para seguir adiante com seus objetivos e principal, o seu propósito, que é de construção, que é de vitória, que é de chegar lá. Então quer dizer que você não deve baixar a sua cabeça, baixar os seus olhos e dar uma desculpa qualquer para não fazer. Medidas extremas exigem situações também de forma mais extrema, em termos de ação, em termos de cada vez mais empenho pessoal. Porque isso se chama provação. Provações nós vamos ter nesta terra, sempre. Isso foi dito pelo nosso Senhor Jesus. Teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu as venci, disse ele. E ele se fez carne justamente para nos mostrar que é sim possível, que não tem situação em que não se tenha uma solução. Sim, tem situações difíceis? Tem. Complicadas? Muitas. Mas o que governa tudo isso é a nossa mentalidade. É aquilo que você pensa. Se você pensar sempre que está difícil, que não vai conseguir, cada vez mais quadros mentais virão até ti como dificuldade. É como se você balizasse isso. Sempre. Ah, está difícil. E aí você vai mostrando para o seu cérebro, e sim, é difícil, é difícil, é difícil. Por isso que a mudança de mentalidade, ela vem em primeiro lugar, sobretudo. E depois, então, com isso vem o empenho, a dedicação. Tu já decidiu o que quer alterar? Continue ali. Virá soluções. Se você de fato está comprometido com todo esse propósito de busca de algo melhor para a sua família, tenha certeza que tudo isso virá para você. Apenas tenha disciplina. Apenas, né? Parece que é tão fácil. Mas comece com pequenas coisas
com pequenas coisas. E logo grandes coisas serão mudadas e transformadas na sua família. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu lhe peço perdão se eu falei algo que você sentiu ou que eu tenha me expressado mal, mas às vezes na ânsia de querer colocar alguma coisa que possa contribuir a você, às vezes eu quero que me perdoe se de fato eu falei alguma bobagem. Espero que de uma coisa ou outra você tenha tido como sentido para você. Espero que de fato você esteja com Deus, fique com Ele e fique na luz. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá.